Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos mais um Talk Química, o quadro aqui do canal que eu dou algumas dicas sobre a vida acadêmica. Hoje nós vamos falar um pouco da relação orientado-orientador. Como conseguir um bom orientador? Essa pergunta não tem uma resposta muito objetiva, mas eu vou dar algumas dicas no vídeo de hoje que eu espero ajudá-lo a encontrar um bom orientador, uma pessoa que pode ajudar no seu desenvolvimento acadêmico, que pode abrir algumas portas durante a sua trajetória acadêmica. Para quem já está na faculdade há algum tempo, sabe que para desenvolver qualquer projeto, seja ele extensão, monitoria, iniciação científica, você não faz isso sozinho. Você precisa de um professor que assine, se responsabilize pelo seu projeto. Esse professor responsável pelo seu projeto, ele vai também te ajudar a desenvolver o projeto. Então, esse professor é o que nós chamamos de orientador. Ele vai te dar algumas dicas, vai te guiar, vai te orientar a desenvolver o seu projeto acadêmico. Ele vai estar presente, como disse, em qualquer atividade durante a graduação, além de estar presente na pós-graduação como orientador de mestrado e doutorado. Boa parte das informações que eu abordar nesse vídeo vai estar restrito a professores, a orientadores de iniciação científica, mestrado e doutorado. E o porquê disso? Porque embora a monitoria você precise de um orientador, normalmente na monitoria não é você que escolhe o orientador, você se vincula a um determinado projeto institucional e automaticamente você tem o seu orientador escolhido. Na iniciação científica ou no mestrado ou no doutorado, você tem o direito de escolher o seu orientador. Então, como eu vou escolher um bom orientador? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu poderia gravar um vídeo falando sobre como escolher um bom orientado, mas convenhamos, um professor já é experiente o suficiente para saber que qualidades o aluno tem que ter para ser um bom orientado. Agora, o aluno talvez não tenha experiência suficiente para escolher um bom orientador. E o primeiro ponto a ser levado em conta é a afinidade com o projeto. Não adianta nada você trabalhar em um projeto que você não gosta. Você não vai render, o teu orientador vai ter dor de cabeça, vai ser gasto de tempo e dinheiro à toa. Então o ideal é que você primeiro conheça o projeto para então começar a trabalhar nele. Mas muitas vezes você não sabe se você vai gostar ou se você não vai gostar. Então o ideal é você pedir para trabalhar como voluntário, talvez por 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, um tempo relativamente curto, mas suficiente para você saber se vai querer trabalhar naquilo ou não. O projeto é seu, você que vai desenvolver o projeto, portanto você tem que gostar do projeto. Isso eu estou falando na iniciação científica e também no mestrado. Via de regra, no doutorado, você já está meio encaminhado no que você vai fazer, no que você vai trabalhar. Então não é difícil ter esse chamado período de adaptação. Mas na iniciação científica e no mestrado, principalmente se você já estiver afastado algum tempo do meio acadêmico, isso é bem comum. Bom, então a primeira coisa é o projeto. Se você trabalhar uma coisa que você não gosta, isso vai fazer com que o seu trabalho não tenha boa qualidade, o seu orientador vai ficar estressado, vocês vão discutir e o trabalho não vai rolar. O segundo ponto é o tempo de orientação. O que eu estou chamando de tempo de orientação? Na hora de escolher o orientador, é muito comum e até natural você querer ser orientado por um cara que tenha um certo renome no meio acadêmico. E aí é comum a gente observar na graduação que tem aqueles professores que numa hierarquia imaginária estão lá em cima, são aqueles que têm reconhecimento nacional ou mesmo reconhecimento internacional, dão palestras em vários congressos, tem uma grande quantidade de artigos publicados, muitos orientadores, são os professores mais famosos da universidade. Então é natural que você queira trabalhar com esse professor. Só que o fato dele ser famoso significa que ele tem muito pouco tempo. Ele vai dedicar o seu tempo nas suas palestras, na redação de seus artigos, de suas publicações, em alguns livros que porventura ele esteja redigindo. Se ele tiver alguma atividade política, ele vai dedicar tempo nessa área e dificilmente ele vai dedicar tempo para você, principalmente se você for aluno de iniciação científica. É muito comum um professor que já atingiu esse status
Ele tem um conjunto de alunos de doutorado e mestrado, e esses sim vão orientar o aluno de iniciação científica. Existem alguns casos de você começar a fazer iniciação científica no laboratório desse professor e sequer trocar uma conversa com ele durante todo o período em que você está trabalhando. Por quê? Porque ele é muito ocupado. Então, embora ele tenha o selo de um professor famoso, de um bom pesquisador, e você queira trabalhar com ele, não significa necessariamente que você vai aproveitar esse conhecimento dele. Então, não escolha um orientador simplesmente porque ele é famoso, porque você pode não aproveitar absolutamente nada. Não é porque ele tem as chaves de boas portas para abrir, ou seja, ele pode abrir o seu caminho para várias direções, que ele vai fazer isso. Principalmente se você ainda estiver na iniciação científica. Quem sabe o contato com ele seja muito reduzido. Então, embora seja um bom laboratório, provavelmente você não vai ter problemas com reagente, vai ser um laboratório bem equipado. Se no laboratório não tiver reagente, o seu orientador deve conhecer pessoas que tenham aquele determinado reagente e, por serem amigos, pode facilitar o acesso ao reagente que você está precisando. Você pode ter acesso a uma boa caracterização, a instrumentos que possam ser utilizados na caracterização da sua substância. Enfim, o laboratório pode ter uma boa infraestrutura, mas não necessariamente você vai contar com a orientação desse professor. Então, o fato de um professor ser famoso não é necessariamente critério para que ele seja um bom orientador. Leve em conta isso na hora de escolher o orientador com quem você vai trabalhar. Por outro lado, nós temos agora o outro extremo, que é a infraestrutura do laboratório. Não adianta você ter um bom orientador legal, ter um projeto bacana e o laboratório não tem infraestrutura, faltar reagente, não ter como você fazer uma determinada síntese, não ter como você fazer uma determinada análise. Então, se por um lado o orientador muito famoso pode não ter tempo para te orientar, o laboratório dele pode ser muito bem infraestruturado. Agora, pode ser que aquele orientador que é menos famoso, que é relativamente novo na graduação, ele tenha tempo para conversar com você, para te ajudar, para te orientar. Pode ser que o laboratório dele não conte com infraestrutura adequada. Então, os dois extremos talvez não seja bom. Você precisaria, sim, de um professor que tivesse tempo para conversar com você pelo menos uma vez na semana, tivesse uma infraestrutura mínima para o trabalho. Se você conseguir encontrar um professor que tenha tempo para você e que o laboratório dele conte com um equipamento mínimo, com os reagentes mínimos para o seu trabalho, é talvez um bom lugar para você começar uma iniciação científica. E aí, uma vez definido essas necessidades básicas, vem talvez a parte mais delicada na relação orientado-orientador, que é o respeito mútuo. É até irônico falar de respeito entre profissionais, mas infelizmente é muito comum existir certas desavenças entre o orientado e o orientador, incluindo até mesmo brigas, discussões, agressões verbais um em relação ao outro. Então tem que ficar claro que tanto o orientador quanto o orientado têm as suas obrigações e ambos têm que cumprir para ter uma boa relação entre si. Então vou citar alguns exemplos. O orientado, o aluno, ele tem algumas responsabilidades a cumprir. Vamos lá, ele tem que fazer alguns relatórios e ele tem que entregar esses relatórios nas datas pré-estabelecidas. Vamos supor que o orientador chegue para o aluno e fale: olha, eu quero um relatório do que você está fazendo para daqui a 2 semanas. Beleza. Só que nesse meio tempo você tem muitas matérias, se for um aluno de iniciação científica, está com muito trabalho para fazer, tem muitas provas, e chega no final das 2 semanas, você simplesmente não entrega o relatório, ou entrega qualquer coisa. Isso, pessoal, é uma falta de responsabilidade tremenda. Se por um acaso você viu que não dá, se você precisa de mais tempo, no mesmo dia que ele estabeleceu a data, conversa com ele, fala: professor, não dá, eu estou com muita prova durante essa semana, e se você for um aluno de iniciação científica, as suas disciplinas têm um peso muito maior do que a pesquisa, então conversa com ele e pede um tempo um pouco maior, talvez mais uma semana. Ou se você não sabia disso, as provas foram marcadas nesse período, vá até o professor e converse com ele. De preferência, já mostre que você começou a fazer o seu trabalho, não deixou para a última hora. Ele
provavelmente vai entender e vai te dar um tempo a mais. Agora, se você chega lá do nada e fala, professor, eu não fiz porque estava com muita coisa para fazer, isso é muito feio, é uma falta de profissionalismo tremenda. Então, o aluno tem algumas responsabilidades, ele tem que cumprir. Tem que entregar os relatórios, se for para algum congresso, tem que escrever o resumo com um relativo tempo de antecedência para que o professor corrija. Ele tem que elaborar a apresentação para o congresso, seja o painel, seja a apresentação oral, com tempo de antecedência para que o professor avalie, para que o orientador avalie. Mas isso tem que ser previamente combinado. As datas têm que ser previamente definidas. Se deixar para a última hora, o trabalho não vai ser desenvolvido corretamente. E isso é muito comum. Você vai trabalhar de madrugada, o orientador vai corrigir de madrugada, e isso não é bom para o seu trabalho. Uma coisa que o orientado tem que ter bem em mente é que o seu projeto é um trabalho que você deve cumprir. E principalmente o aluno de iniciação científica não tem muito dessa sensibilidade. Então, ele conversa com o orientador e o orientador manda fazer uma determinada síntese. O aluno vai, faz a síntese, não dá certo, vai até o orientador e fala, olha, professor, não deu certo, o que eu vou fazer hoje? O orientador vai falar o que você vai fazer. Então, você vai, refaz, não deu certo, vai até ele, pergunta de novo, e não deve ser desse jeito. Um projeto de iniciação científica, a começar por ele, mas um mestrado e doutorado principalmente, você tem um problema a ser resolvido. Você está trabalhando com ciência. Se você fez a primeira síntese, por exemplo, e não deu certo, cabe a você, aluno, procurar os meios para resolver esse problema. Você vai ter, por exemplo, que procurar na literatura algumas sugestões, procurar a ajuda de outros professores, tentar chegar a uma determinada conclusão para resolver o seu problema. E aí, quando você tiver esse conjunto de informações, você pode levar ao seu orientador para escolher a melhor opção. Perceberam a diferença? Você não chegou até o orientador e simplesmente pediu uma resposta. Você obteve algumas prováveis respostas e discutiu com ele qual seria a melhor opção. Isso é uma coisa que se aprende na iniciação científica e é fundamental para o bom andamento de um projeto de mestrado e doutorado, a independência do aluno. Mas isso só vai funcionar se o orientador tiver tempo para discutir contigo. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Assim que eu comecei a minha iniciação científica, isso estava mais ou menos no 5º período da graduação, a minha orientadora me passava lá uma série de síntese que eu tinha que fazer. Eu começava a fazer, algumas davam certo, outras não, e fazia exatamente isso que eu falei. Chegava até ela, e agora o que eu faço? Aí ela mandava uma série de outras coisas, eu fazia, não deu certo, e agora, professor, o que eu faço? Quais são as ordens do dia? Até que chegou numa hora que ela me chamou e falou, olha, Antônio, não é assim. Você tem o seu projeto, você tem que correr atrás de respostas para o seu projeto. Isso daqui não é uma empresa onde você tem uma lista de trabalho para fazer todo dia. Você está trabalhando com ciência, você tem que procurar respostas. E, embora na hora essa bronca, talvez não tivesse sido muito legal, isso me ajudou a entender a minha responsabilidade como aluno e a cumprir principalmente o que eu deveria fazer para melhorar o meu projeto. Foi fundamental para o meu bom andamento de mestrado e para o andamento do doutorado. Quando eu cheguei no mestrado, eu já era um aluno bem independente. Isso porque eu aprendi durante a iniciação científica. Então, o orientado tem que ter suas responsabilidades e cumprir suas responsabilidades. Por outro lado, o orientador também tem que ter as suas responsabilidades, que é dar atenção ao aluno, ajudá-lo, orientá-lo e, principalmente, isso é muito chato, corrigir o material do aluno. Querem ver um exemplo que eu considero, ou melhor, 2 exemplos que eu considero uma total falta de respeito por parte do orientador? Às vezes o orientador chega e fala assim, olha, eu quero um relatório segunda-feira, 8 horas da manhã na minha mesa. E ponto final, não vou te dar nem um dia a mais. Tudo bem, né? Ele teve alguns motivos para isso, então estabeleceu a data e falou que não queria nem um dia a mais. Você vai dar o seu jeito, vai escrever lá o relatório, mas vai ter que estudar para a prova também, vai varar a madrugada fazendo isso, mas entrega 8 horas da manhã na mesa dele o relatório. Passa uma semana, obviamente vai precisar de um tempo para avaliar seu material, né? Mas passa uma semana, não te entrega nada.
Passa 2 semanas não te entrega nada, passa 3 semanas não te entrega nada, só um mês depois que ele vai ler o seu relatório e falar contigo. Se era para ler um mês depois, por que ele exigiu exatamente 8 horas da manhã em cima da minha mesa? Não foi nada flexível com isso. Enquanto o orientador queria o respeito e a responsabilidade do aluno de entregar o material na data exata, o orientador, por sua vez, tem que disponibilizar tempo para avaliar o material. Obviamente, ele vai ter que ter ali um tempo razoável, mas não pode esquecer de deixar na gaveta dele e só fazer quando ele quiser. Isso eu considero uma falta de respeito terrível e é muito comum por parte dos orientadores. A outra é, por exemplo, marcar uma reunião. Então, o orientador chega para você e fala: olha, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu preciso conversar contigo. Está dentro do seu horário de trabalho no laboratório, ou se for um aluno de mestrado ou doutorado, você trabalha o tempo todo no laboratório, então 3 horas da tarde, está lá na mesa dele, na sala dele, para ter uma reunião. Aí 3 horas da tarde da quarta, você bate lá na sala e o seu orientador não está lá. Aí você vai para o laboratório, aguarda, passa 1 hora, passa 2 horas, ele chega 5 horas da tarde, vamos lá conversar. Se ele marcou 3 horas, ele deveria estar lá 3 horas e não 5 horas. Porque se fosse o contrário, se ele marcasse 3 horas contigo e às 3 horas ele estivesse na sala dele e você não aparecesse, você tomou uma bronca muito grande. E provavelmente ele iria falar o seguinte: o meu tempo é muito precioso para ser desperdiçado. Você não tem o direito de me atrasar, eu tenho muita coisa para fazer. E de fato, o orientador como professor universitário, ele tem muitas tarefas a serem resolvidas. O tempo dele de fato é precioso e merece respeito. Mas o tempo do orientador é precioso e o tempo do aluno também. O aluno também tem prazos, tem coisas a serem resolvidas, tem sua vida pessoal para levar. Então o tempo dele também tem que ser respeitado. E é muito comum essa questão de respeito de tempo, o orientador cobrar respeito do tempo dele, mas não dar respeito ao tempo do aluno. Isso é muito ruim, isso danifica a relação orientado-orientador e é uma coisa que tem que ser evitada. Assim como o orientador merece o seu respeito, o orientado também merece o respeito. Bom, e você, aluno, como que você vai saber se você vai ter um bom orientador ou não? Isso é meio que um tiro no escuro, né? Às vezes você pode se dar muito bem e seu orientador abrir muitas portas para você. Às vezes é só perda de tempo, estresse e a relação não vai valer muito a pena. Então uma dica é você perguntar para os já orientados desse determinado professor. Mas não pergunta para aquele que saiu do laboratório não, porque pode ter tido ali uma incompatibilidade pessoal, então ele vai falar mal do orientador. Pergunta a alguém que já está trabalhando com esse orientador há 1 ano, por exemplo. Ele vai ser provavelmente bem sincero. Ele vai falar: olha, o orientador ou orientadora tem algumas coisas chatas, ele é temperamental, ele fica estressado, mas ele dedica tempo a você, ele conversa com você, o laboratório tem uma boa infraestrutura, ele te ensina, vale muito a pena trabalhar com ele. Então, pergunta a algum orientado que já está trabalhando há algum tempo. Ele vai saber te responder porque ele convive com aquele determinado orientador. Não pergunta para aquele que saiu, que trabalhou 2 meses, 3 meses. Pode ser que ele dê um relato que não seja tão verdadeiro. Mas aquele que já está há algum tempo, se ele está há algum tempo é porque ele tem algum benefício. E mesmo que o orientador tenha suas falhas, afinal ninguém é perfeito, ele pode oferecer o benefício que você precisa como orientado. E uma última pergunta é uma dica bem pessoal. Vale a pena ter 2 orientadores? É muito comum, principalmente no mestrado ou no doutorado, você ter o orientador e a figura do co-orientador. Vale a pena ter um orientador e um co-orientador? Às vezes é importante, porque, por exemplo, um é especialista numa área, o outro especialista em outra, e você vai trabalhar, na verdade, nas 2 áreas, né? E só um não poderia te ajudar. No meu caso, eu tive 2 orientadores. O meu orientador oficial, que trabalhava com modelagem molecular, e a minha co-orientadora, que era a mesma da iniciação científica, que trabalhava com compostos magnéticos moleculares, complexos com atividade magnética.
E o meu trabalho era fazer a modelagem molecular de compostos magnéticos moleculares. Então, o meu orientador não saberia me orientar sobre os compostos magnéticos e a minha orientadora não saberia me orientar sobre a modelagem molecular. Então, de certo modo, eu precisava dos dois. Isso foi vantajoso? Não adianta que isso me gerou bastante estresse. Talvez no mestrado fosse muito necessário, mas no doutorado, quando eu já tinha uma certa experiência, nem tanto. E por que gera muito estresse você ter dois orientadores? Eu costumo falar que você vai ter que resolver um cálculo de duas variáveis e duas variáveis independentes. E aí era muito comum eu pegar um material, um relatório, por exemplo, que o orientador A corrigiu, levasse para o orientador B e o orientador B começasse a cortar muitas coisas, inclusive as já corrigidas e adicionadas pelo orientador A. E qual era a minha situação nisso? Falava, olha, o professor lá já corrigiu. E você está passando por cima do que ele corrigiu. Enfim, é uma coisa ruim. Eu voltava lá para o orientador A e ele falou, olha, mas eu não adicionei isso? Mas o outro orientador cortou. Sabe, você tenta resolver um lado e o outro quando os dois orientadores deveriam conversar entre si e chegar a uma conclusão em comum. Na maioria das vezes, como sempre, os orientadores são muito ocupados, um não conversa com o outro. E é você que vai ter que juntar a informação de um, juntar a informação do outro. Enfim, é um trabalho muito difícil. Como eu falo, é um cálculo de duas variáveis que você vai ter que equalizar e nem sempre isso vai ser possível. Por ocasião da minha tese, por exemplo, o meu orientador ele já havia corrigido o material, já tinha dado o ok dele, e a orientadora cortou muita coisa. E para falar com o orientador, olha, o que você corrigiu, ela falou que estava errado. Sabe, a situação é muito ruim. Então esse é um conselho bem pessoal. Se for possível você ter apenas um orientador, tenha um orientador. Vai facilitar muito a sua vida. O trabalho com dois orientadores é um trabalho bem complicado. Mas às vezes é necessário e às vezes dá certo. Mas se for possível resolver o trabalho com apenas um, eu acho que é bem melhor. Bom, pessoal, eram essas as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas sobretudo que tenha sido útil. Se foi útil, então por favor compartilhe esse vídeo. Se vocês gostaram, deem o seu like. Se você for novo por aqui na Universidade da Química, se inscreva no canal. Nós temos vários vídeos de orientação acadêmica, videoaulas, orientações de livros. Enfim, é um canal que tem bastante coisa para ajudar você a fazer uma boa graduação em Química. Mais uma vez, então, muito obrigado mesmo e até a próxima do Universidade da Química.